Falando um pouquinho do fundador das Testemunhas de Jeová, ele tem como nome de Charles Russell. Ele nasceu em 1852, em 16 de fevereiro, e ele viveu até 31 de outubro de 1916. Morreu aos 64 anos. Charles Russell, pelas pesquisas que eu fiz, ele foi nascido dentro de uma igreja evangélica. Seus pais frequentavam a igreja presbiteriana, ele é nascido nos Estados Unidos, e na parte da sua adolescência, pelo que eu entendi, ele não concordava com a doutrina da igreja que eles congregavam, né? E supostamente ele foi evangelizar um colega dele e ele não tinha respostas, argumentos para poder convencer aquele colega dele, né, a fazer parte do cristianismo. Ele não conseguiu ter argumentos para converter o colega dele. Aí, desanimado com a igreja, não congregava mais em lugar nenhum. Por influência, na época, já do surgimento adventista, que começou em, se eu não me engano, 1852, alguma coisa assim, o surgimento do adventismo, aí Charles Russell, ele conversou com um dos adventistas daquela época e começou a ter uma outra visão a respeito da Bíblia, né? Como o adventismo iniciado por Miller, né? William Miller, ele preveu a volta de Jesus. Charles Russell também. Ele também marcou datas, chegou a marcar datas também para a volta de Jesus, influenciado pela igreja adventista na época que se iniciava. Então Charles Russell, ele fundou a sua própria igreja ou religião. Ele fundou com as suas doutrinas, né? Como ele não acreditava muito na doutrina do inferno, a sua igreja que ele fundou tem como uma doutrina que não existe o inferno. A pessoa, quando morre, ela para de existir. Aqueles que serão salvos, os que são fiéis a Deus, eles vão voltar, eles vão ressurgir. Só que aqueles que morreram sem a salvação deixarão de existir, porque o inferno não existe. E a condenação deles é a falta de existência, não existirão mais. E eles têm como lema de que eles têm resposta para todas as perguntas. Isso que às vezes eu ficava pensando, né? Porque um colega meu de trabalho, ele era TJ, e ele sempre falava para mim que as Testemunhas de Jeová têm resposta para tudo. Mas não é bem assim. As Testemunhas de Jeová não têm resposta para tudo. Eu posso dizer para vocês que eu tenho resposta para qualquer coisa, mas às vezes as minhas respostas não são certas. Vocês conseguem entender? Agora, pelo fato da pessoa usar esse argumento, isso embute uma ideia na gente de que realmente eles têm resposta para tudo. Se isso começa a repercutir, qualquer coisa que eles falarem ali vai ser tido como verdade absoluta. E não funciona assim. Porque tudo, irmão, tudo deve ser questionável, né? E a gente tem a Bíblia como o nosso manual. Tudo que foge da Bíblia é praticamente uma heresia, né? Agora, quando a pessoa ela tem um livro paralelo à Bíblia para ser estudado, fica um negócio complicado, porque às vezes aquela denominação vai começar a pregar coisas ali que se refere ao líder. Por isso que é bom você conhecer. Você que faz parte de alguma religião, você tem que conhecer o início dela, como ela foi fundada, quem é o fundador, quais eram os objetivos dele, como ele vivia, né? O que ele diz a respeito da Bíblia, né? Então a gente precisa ter ciência dessas coisas para saber aonde a gente está congregando, o lugar que a gente está ali recebendo informações para ver se é certo, né? Mas eu sempre fui aquela pessoa que fica com a Bíblia, meus irmãos. Eu sempre preferi ficar com a Bíblia. Eu leio o livro de outras pessoas, mas sempre tendo a Bíblia como o meu manual.
Agora, quando a pessoa passa dizendo de Charles Russell, ele escreveu muitas doutrinas a respeito da sua igreja que ele fundou. Ele deixou muitas doutrinas ali. Só que doutrinas essas que ele mesmo colocou lá. Eu ainda não pesquisei a fundo algumas coisas, mas essa doutrina do inferno mesmo, ela é que não existe o inferno, é antibíblica. Mas existe algumas outras coisas lá. Se eu não me engano, eles pregam o exclusivismo, que só realmente quem é testemunha de Jeová que será salvo. Então tem muitas coisas que é antibíblico. E para você poder saber se aquilo realmente procede de Deus ou não, você tem que ler a Bíblia. O remédio para qualquer heresia é ler a Bíblia, para que você não coma tudo que te dão. Então esse homem fundou as Testemunhas de Jeová, que no início não era esse nome, mas mais à frente foi ter esse nome, né? E de lá para cá é uma igreja que tem hoje mais de 120 anos, se eu não me engano, e mais de 200 países também, se eu não me engano. Mas tem como seu fundador ele, e com as suas doutrinas, né? Eles usam muito a Sentinela, né? Se eu não me engano, Torre de Vigia também, que são livros e ensinos que eles têm, né, paralelos à Bíblia, e eles fazem uso desses livros aí para orientá-los. Assim como na Adventista tem os livros da Ellen White, né, que a Bíblia deve ser interpretada na visão de Ellen White. E também nas Testemunhas de Jeová também assim, no Salão do Reino, eles também interpretam a Bíblia de acordo com as visões e doutrinas de Charles Russell. Mas eu, como sempre falo para vocês aqui nos vídeos, nós devemos ficar com a Bíblia. Se você tem um livro que você tem que ler ele inteiro, tem que ser a Bíblia. Você pode ler o livro do fulano de tal, do teólogo tal, do homem antigo tal, mas você tem que ler a Bíblia inteira, porque só assim você vai poder fazer questionamentos para saber se realmente o lugar que você está realmente está pregando a palavra de Deus, ou você está recebendo um ensino errado. Eu particularmente, pessoalmente, com os estudos bíblicos que eu tenho, muitas coisas ali que eu já vi falarem para mim a respeito das Testemunhas de Jeová, são coisas que eu não concordo. Coisas que eu não concordo mesmo, como impedir uma pessoa de doar sangue, se baseando lá, eles se baseiam, essa doutrina é baseada lá em Levíticos, né? Proibindo a pessoa de doar sangue, dizendo que não existe o inferno, sendo que a Bíblia fala que existe, né? Tem mais outras coisas também que são faladas lá, né, no Salão do Reino lá. Mas eu gostaria que todos, inclusive você que está assistindo esse vídeo, se for testemunha de Jeová, leia a Bíblia, leia ela inteira e faça questionamentos para saber se realmente as doutrinas de Charles Russell, ela realmente é uma doutrina bíblica, para que você possa sim ter o seu coração confortado sabendo que você está seguindo algo que realmente Deus deixou para nós. Porque Jesus ele já foi o enviado para a gente. Deus não enviou outra pessoa com outras revelações. Deus enviou pessoas para pregarem a Bíblia, mas o que trouxe a revelação para nós foi o Senhor Jesus Cristo, a revelação da graça. Depois disso não é para surgir mais gente aí trazendo novas revelações, né? Fica coisas muito estranhas, né? Mas o que você achou do vídeo? Eu peço, deixe inscrito lá no canal. Se tiver alguma dúvida, tentaremos esclarecer da melhor forma possível. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.